de hoje nós vamos falar sobre direito de devolução ou troca do produto. Sei que todo mundo já sabe que tem, é um direito meio, né, já tem um defeito, se compra um produto que vem com algum vício, né, ou algum problema. Todo mundo sabe que teria direito à troca, né, até porque vem muitos com garantia, né. Mas assim, quais são esses direitos que teria, né? A restituição do valor, né? Se ele vier dependendo do problema, a substituição desse produto por outro, ou ainda o abatimento do valor, se esse produto puder ser utilizado, né, Sim. com esse problema, tá? Só que, claro, para ter esse direito, né, não é assim, não é qualquer caso. Então, tem alguns requisitos que a gente tem que observar, tem alguns procedimentos que devem ser feitos, tem prazos que devem ser observados, e tudo está dentro para poder fazer valer esse direito, né? Senão, muitas vezes, tu, mesmo tendo o direito, acaba passando ali ou não observando esses requisitos, acaba não conseguindo valer esse direito, né? E aí, por que no início, só para dar uma explicação, eu sei que é técnico, mas por que eu falo vício, né? É que o próprio Código de Defesa do Consumidor ele tratou vício e defeito de formas diferentes. Sim, a gente Então, tem a tendência a achar que é a mesma coisa, né? Não, é, claro, sim, numa conversa é defeito, tudo é defeito. Mas tecnicamente não tem essa distinção, né, pelo código, que ele chama vício, quando tem um problema no produto, né? Um problema, comprei um liquidificador que não funciona, né? Põe na tomada, liga e ele não liga. Bom, esse é um vício do produto. O defeito já está atrelado a alguma coisa mais, tipo, tá dando um curto e aí eu toquei e tomei um choque em decorrência desse problema que está dando no liquidificador. Isso seria defeito para fins de Código de Defesa do Consumidor. Só para a gente fazer essa distinção, e por que a gente está falando vício, né? Porque às vezes a o pessoa vício é o atrela que já está na origem, já vem do produto, a já origem tem, já é do próprio inerente produto ao ao produto. produto. Então, só para dar essa explicação, né? Para Sim, dizer, porque às vezes para o leigo o vício é uma coisa estranha. Tu diz, tem um vício, né? Geralmente se atrela a outras questões, né? Então, falar sobre isso, é, o próprio Código de Defesa do Consumidor traz essas hipóteses, né, de devolução, de ressarcimento do valor, devolução com a troca por outro, ou ressarcimento do valor, ou abatimento, né? Isso está abatimento. lá previsto no próprio código, né? E aí, que tem de quem é a responsabilidade quanto à responsabilidade dos fornecedores, né? Vamos dizer. É, eles respondem solidariamente, tá? E quem são os fornecedores, né? Quando se fala em fornecedores, é o próprio fabricante do produto ou a loja que vende esse produto, né? Eles têm essa responsabilidade solidária, ou seja, eu posso tanto pedir para a loja quanto pedir para o fabricante Sim, resolver. é assim, um exemplo vamos dar prática. A pessoa compra um ar-condicionado da marca X, da fábrica X, da loja Y. Então ela vai entrar, ela pode entrar, digamos, judicialmente tendo problema, solidariamente contra a fábrica, a marca do ar-condicionado X e contra a loja Y que Geralmente a gente entra na solidariamente, prática né, contra os dois, contra os né? dois. Juro que quando vai entrar com ação, geralmente tu acaba entrando com os dois, porque os dois poderiam resolver, mas a pessoa como consumidor, se ela quiser isso administrativamente, assim, né, Sim, essa extrajudicialmente, judicial antes, né? ela poderia entrar em contato tanto com a fábrica quanto com a loja, né, que os dois teriam responsabilidade de resolver esse problema para ela, né. Quais são esses vícios, né, que pode acontecer? São os vícios de qualidade, quantidade ou algum vício que diminua o valor do produto, tá? O que seria um exemplo de vício de quantidade? Esse é mais fácil. Eu vou lá e compro lá 2 quilos de arroz e aí tu vê que na verdade veio 1,8 kg. Sim, Isso é um vício de quantidade. Eu comprei como se fosse 2 quilos e recebi menos. recebi menos. Eu contratei um plano de TV que tinha previsão de 100 canais. Aí tu começa a ver, não, mas eu tenho disponibilizado só 90. Então, bom, Sim, me venderam algo que não, ali claro. tem um vício de quantidade. Me disseram que era mais, né? Então, são questões desse tipo. Eu comprei lá 1 litro de gasolina, mas eu vou ver que, bom, mas não deu 1 litro aqui, deu 900 ml.
esses tipos de coisas, né? Até esses que é uma coisa que acontece, mas a gente não se dá conta às vezes. Comprei 1 quilo de frango lá, congelado. Aí descongela Sim. e aí ele não tem 1 quilo. Geralmente não tem, né? E aí isso também é um vício de quantidade, porque tu compra achando que é 1 quilo de frango, Sim, não sim. da água que tá lá. Em tese pode ter a água, mas ele tem que ter 1 quilo igual de frango, teria que ter 1 quilo. Mas, infelizmente, às vezes se vê que não é bem assim. E aí tu teria direito. E aí tu imagina, parece uma coisa insignificante, né? É insignificante em tese, porque na quantidade para o vendedor, para o fabricante, para o produtor, no caso aí, quanto ele ganha nessa diferença aí? Sim. Parece bobagem, mas na quantidade não é A bobagem. questão de produtos em si, isso aí muito. As embalagens mesmo, que antes vinham embalagens, eu que sou chocolate, adoro chocolate. As embalagens, uma que o chocolate mudou totalmente o sabor, né, as coisas. E outra, que antigamente a gente comprava caixas de bombom, eu lembro. Agora tu compra ali, deve ter o quê? 10 bombons dentro de uma caixa. Isso. Claro, nesse indústria caso, alimentícia. a lamentar, porque, claro, aí não teria o ilícito, desde que eles coloquem ali, né? Sim, não Geralmente consta. comprava, por exemplo, tem produtos que a gente comprava que vinham 1 quilo, hoje já vem 800. Mas, claro, Meio dando quilo não é ali, mais não meio é. quilo, é 400 Mas, gramas. claro, no momento que está ali, não há o ilícito, Sim, digamos não, assim. não há, tá ali, mas E entrando nesse assunto, é uma coisa que também que se observar, que não necessariamente tem a ver com o assunto, que quando eles fazem essa diminuição do peso, por exemplo, o que era 1 quilo, hoje É, a embalagem já vende lá 800 gramas. Mas eles deveriam deixar bem explícito que assim, ó, a agora a embalagem mudança. não é mais de 1 quilo, Sim. é 800 gramas. Claro que lá no finalzinho vai dizer ali, é 800 gramas. Mas eles tinha que ser mais ostensivo isso. Vai Ao dizer, menos olha, até um tempo agora a da embalagem não mudança, é mais, né? entendeu? A embalagem não é mais de 1 quilo. Tipo, porque a pessoa tá tão anos e anos comprando, ela tá tão condicionada que ela tá Sim, comprando 1 quilo exato. que ela. tu olha e muitas vezes nem vê que está ali, tá dizendo que não, a embalagem era Até sempre de no 1 quilo. papel higiênico eles diminuíram, se tu Tudo, for ver. até essa questão aí dos produtos é incrível. Tanto em relação à quantidade como à qualidade. Porque a Qualidade, é. qualidade, todos estão com a qualidade abaixo da. Só não baixa o preço. Não. Bom, e aí, já entra no assunto, aí o outro exemplo de vício, né, que o código traz é o vício de qualidade. Ah, o outro seria o de quantidade, esse seria o de qualidade. O que é vício de qualidade? É o produto com prazo de validade vencido, por exemplo. É um caso de vício de qualidade. Tu compra um carro novo lá e ele está com um vazamento de óleo. Também é um vício. Sim. Se presume que o carro esteja em perfeitas condições, ele é novo e tal. Então, isso é um vício de qualidade. Um ar-condicionado que não refrigera bem. É um vício de qualidade, exatamente. O ferro elétrico que não aquece, um produto alimentício também, né? Que tu compra ali que está estragado. Muito isso aí, tem que ter muito, porque a gente acha que não há validade, mas tu encontra. Sim, sim, sim. Encontra. E perecível também, tem que ter muito, principalmente carne, essas coisas que a gente vê em mercado, embalado, assim, tu vê que. Só pelo aspecto, tu vê que não tem condições de Tem que consumo. cuidar, tem que cuidar. E carne, às vezes até às vezes tu olha, né? Mas tem outros produtos, por exemplo, que não são tão perecíveis, um arroz, uma lentilha, alguma coisa, tu acaba nem olhando o prazo de validade Sim, já nos vai no produtos. automático ali. E outra questão é os congelados, né? Os congelados também. Às vezes, quando ele tá, o produto tá todo com aquele gelo ali, é sinal de que ele foi descongelado. Congelado de novo. E isso acontece muito nos supermercados, se tu vai ver ali nos congelados. Então a gente não compra o produto quando tá assim, já sabe que não. Isso tem que cuidar. Até porque às vezes a pessoa pega, aí bota no carrinho de compras, aí lá pelas tantas, mas não quero mais. Aí alguns largam em qualquer lugar. Aí alguém lá do supermercado vê aquele produto fora do lugar, pega ele e devolve pro lugar dele. Só que, Nesse meio tempo daqui aí. a pouco ele já perdeu, porque ele ficou muito tempo ali, não se sabe quanto tempo ficou ali fora num lugar refrigerado daí, né? Então, aí, bom, que outros tipos, assim, só pra gente dar bastante exemplo, a pessoa, né, ter noção, tipo, eu comprei um notebook e a bateria era pra durar, sei lá, 5 horas e eu começo a usar ela dura só 2, não tem jeito ela chegar em 5. Bom, também é um vício de qualidade, porque o fabricante vendeu para durar essa quantidade de horas e a bateria não tá durando.
Um conserto também mal feito no equipamento, né? Porque daí é uma questão de serviço, mas também é um vício de qualidade, né? Lá, uma detetização, faz uma detetização na tua casa, no prédio e tal, mas os insetos estão lá aparecendo ainda. Também é um vício de qualidade, porque presume que Sim. tu fez aquilo e que vai acabar Sim, que era com para as pragas. acabar. Então, uma pintura mal feita na parede também, né? Também é um vício de qualidade, né? Então, entra como vício de qualidade. Que outro vício que se fala, daí é vício que diminui o valor do produto. O produto, né, é usável, tal, não tem problema, mas ele diminui, né? Que esse vício diminui o valor dele. Aí seria assim, tipo, eu comprei um carro, mas tem um risco na lataria. Então, tá, eu posso usar o carro, não tem problema nenhum de usar o carro, mas Deprecia o aquele risco vai valor. dar depreciando o valor. Então, diminui o valor do produto. Eu comprei uma roupa, mas ela tá com uma mancha. Eu também, né, tira Sim, o valor do produto, porque, bom, eu tenho uma mancha, não era para ter uma mancha. Então, são esses os vícios, basicamente, que trata o código, né, de qualidade, quantidade e que diminui sim. o valor, só para as pessoas entenderem o que é. Aí, ali, dentro dos prazos, né, que eu, como consumidor, tenho. Eu comprei, tem esse vício, tem um desses vícios, mas aí eu tenho um prazo para reclamar. O código, nesse caso, traz assim, para bens não duráveis, que eles chamam, né? Não duráveis, 30 dias. Então, eu teria 30 dias para ir lá reclamar em caso de bens não duráveis. Que seria alimento, né? Clássico alimento, É. né? 90 dias para caso de bens duráveis. Aí, sei lá, um eletrodoméstico, tá com problema, eu tenho até 90 dias para reclamar desse defeito, né? Falar defeito, mas é um vício, né, que a gente estava falando. E esse prazo, claro, o prazo começa a contar ali quando tu recebe o produto, né? Porque às vezes tu pode comprar até na loja, tu pode comprar na loja, mas eles vão te entregar depois, tá? E quando tu recebe o produto é que tu vai poder ver, analisar, e a partir dali começa a contar esse prazo aí de 30 ou 90 para te reclamar. E claro, assim, dentro dessa reclamação, esse prazo ele fica suspenso quando eu vou lá e reclamo, né? Tipo, ó, reclamei. Para alguns casos, a empresa tem 30 dias para te dar um retorno, né? Então, Ele interrompe a contagem desse na verdade, prazo. suspende, né? Ele volta, Suspende, mas suspende. ele para a partir dali, ó, fiz a reclamação, né? Fez o boletim de Tô dentro dos 30 ocorrência. dias, então eu fiz a reclamação e tal, tá suspenso esse prazo. Claro que assim, pode acontecer de eventualmente ser um que a gente chama de vício oculto, né? Que é Esse é algo o que eu problema. olho, esse É microfone eu olho, não, imperceptível. eu olho esse microfone, não, tá tudo certinho com ele, não tem problema nenhum. Mas aí eu vou ligar e ele tem um chiadinho no fundo, e aquele chiado daqui a pouco começa a aumentar, até um certo ponto que ele não funciona mais. Aí, bom, esse é um vício oculto, porque até então eu não sabia que tinha um vício, né? Ele não é aparente, né? Então, a partir dali, daquele momento que tu constata esse vício, que aí passaria a contar esse prazo. Então, são detalhes. Claro, talvez assim, no automóvel seja mais fácil essa questão de vício oculto, né? É, ele tá andando, tá funcionando, tá, mas daqui a Sim. pouco dá um problema, realmente ele para de funcionar e tu não sabe por quê. Porque tinha realmente um vício que estava ali e estava oculto. Aí aqui outra questão que é o de dar mais dúvida, é dos prazos do fornecedor, tá? Que aí no fornecedor, aquilo, como a gente disse, ou a loja ou o próprio fabricante, né? Então, quais são os prazos, tá? E aí, o código faz uma distinção, assim, tem três tipos, digamos assim, tá? O primeiro são vícios no produto, né, que tornem ele impróprio ou inadequado ao consumo, ou lhe diminui o valor. Mas é impróprio ou inadequado ao consumo, tá? Realmente utilizar. O carro veio com um problema no motor, ele não anda. Tipo, o motor não liga. É um problema que eu não tenho como usar o Sim. carro. Então, nesses casos, o código dá um prazo de 30 dias. Né? Tu vai lá reclamar, olha, tá com problema. Eu comprei o liquidificador aqui, ele não liga. O código dá o prazo de 30 dias para o fornecedor resolver o problema. Então, eu cheguei lá, ó, tá com problema, vocês têm 30 dias para resolver. Se dentro desses 30 dias não for solucionado, aí tu, como consumidor, tem o direito de pedir a substituição daquele produto por um outro, né, novo, igual, em mesmas condições, a restituição
né, desse valor, não quero mais, eu não tenho mais confiança na marca, eu não quero a restituição do valor que eu paguei, você não tem que me devolver. Ou se ele, porventura, funciona de alguma forma, tu querer o abatimento. Sim, É que às vezes proporcional. pode ser que ele funcione parcialmente, né? Dependendo Então pode querer o abatimento proporcional do preço ali para solucionar. Esse prazo ali de 30 dias, ele pode ser convencionado para mais ou para menos, mas claro, quando as duas partes Sim, tem que haver acordo. concordarem, né? Não pode uma parte querer e a outra não concordando, não Não só vai pode valer, lá, eu vai vou valer fazer em 180 dias, daí não. digamos assim, por exemplo, que tem um problema e a pessoa leva o carro, digamos, na concessionária, você não, realmente tem esse problema, mas a gente vai demorar 60 dias para conseguir a peça, enfim, desde que o consumidor, não, realmente me serve, ficou de acordo, tá, perfeito, então fica 60 dias. Se não, eu não quero, eu quero 30 dias, ele é obrigado, mesmo que ele consiga a peça 60 dias. Sim, é dentro desse prazo, claro. Isso. Só que mesmo assim, podendo, ainda que podendo ser convencionado, tem essa questão que tem que ser entre 7 e Sim, 180 não pode, dias. Não pode ser claro, fora dessa margem. Não pode ser essa é menos, mas importante, também não pode ser mais de essa é 180 importante. dias, né? Ainda que convencionado entre as partes. É, Aí, assim, mesmo nesses casos que o produto não pode ser usado, tem alguns produtos que não se aplica esse prazo de 30 dias. E aí que começa toda essa confusão, né, que as pessoas não sabem se tem 30 dias ou não tem 30 dias. Então, quais são aqueles produtos que não tem? Quando compromete a qualidade, né, ou a característica do produto. Se eu tiver que trocar, ou tiver que mexer, ou trocar uma peça para consertar, e ele comprometer a qualidade do produto, ele não vai funcionar da mesma forma, aí não tem esses 30 dias, né? Aí teria já para passar para substituir ou o produto ou substituir o valor, né? Quando diminui demais o valor do produto, né? Se trocar essa peça e tal, ou quando se trata de produto essencial. Aí aqui no produto, isso tudo que eu estou falando dentro dos conceitos que o próprio código traz, né? O problema do produto essencial é que não tem uma definição, né? O código traz o produto Sim, essencial, mas não se tem uma definição do que seria deixa essencial. vago essa. Claro que é isso. Se tu for Sim, ver, essencial é que é um alimento, água, né? Uma coisa que tem a ver com a moradia da pessoa, que tu não pode ficar energia. esperando fora. Então tem que ser coisas nesse sentido. Então, tira esse prazo dos 30 dias, né? Não volta, a pessoa vai ter que fazer ali imediatamente. E claro, depois ali, se porventura também não tem como não haver ser possível, né, a substituição desse bem, ou não tem mais, ou aquele era o último que existia ali na loja, tu pode pedir a substituição por outro, né, ainda que de outra marca, mas em mesmas condições, boas condições, né, o mesmo modelo, um modelo diverso, mas ainda Sim, parecido, com mesmas funções, digamos assim, né, que tem a poderia mesma ser. finalidade de uso. Isso. Claro, que aí, se, por exemplo, se for um de menor valor, tu teria que te devolver, ou se tu quiser um de maior valor, daí, bom, aí tu teria que dar essa Complementar. diferença. Não teria esse direito ao, ao produto, assim, só Sim, porque só em não tem mais. função Tu do. teria que dar essa compensação, né? Depois a gente pode falar em vícios de quantidade, né? Quando essa questão que a gente já falou de ter um peso menor do que está ali, é uma quantidade menor do que está ali. Aí, nesses casos, né, quando é de quantidade, e que ainda se torne próprio, né, um alimento, né, que a gente Sim, colocou ali, eu comprei um saco de arroz de 2 quilos, mas na verdade tem 1.800. Eu posso consumir o arroz, eu sim, posso fazer o arroz, ele não impede que eu não faça o tem arroz. problema da qualidade, tá Ele apta tá funcionando da mesma forma, só tem essa diferença que eu paguei uma e coisa para recebeu menos. menos. Então, para esses casos, não tem esse prazo de 30 dias. Né? Para esses casos, não tem esse prazo de 30 Sim, dias, porque não precisa tu entregar o produto, é só eles complementarem, né? Então, assim, tu poderia pedir o abatimento, né? Dizer, eu paguei 2 quilos, mas vocês me entregaram 1.800, eu quero o abatimento dessas 200 gramas que vocês não me entregaram. Aí é outro, né? Pode ser a complementação do peso, não. Então, vocês agora complementem, né, com as 200 gramas que tá faltando aqui, porque vocês não me entregaram. Eu paguei e vocês não me entregaram.
Pode ser a substituição também, ó, não quero mais, né? O arroz está dizendo que tem 2, eu estou vendo que não tem e tal, então não quero. Por outro produto, né? A mesma coisa, mesma espécie, outra marca, de repente, né? Do arroz. Aqui só como exemplo, né? Mas seria de outra marca e tal, o outro de 2 quilos, né? Ou a restituição do valor, de, ó, comprei achando que tinha, não tem, né? Não tá, não tem o mesmo peso que diz que a embalagem diz que tem, então eu quero a devolução desse valor. Tá? Então, é só para fazer essa distinção de casos de quando tem esses 30 dias, né? E quando não tem esses 30 dias. Caso que seria imediato. Porque é uma coisa que eu não tenho como usar, então tá. Tu devolve para eles têm um prazo para resolver e depois te entregam uma solução, ou não entregando, teria que dar uma dessas outras opções, né? Sim. Então, seriam esses casos. Mas casos como esse aqui, tu ainda pode usar, mas ele tem algum vício, né? Esse de quantidade, por exemplo, aí não tem prazo de 30 dias, porque eles podem imediatamente fazer isso para ti, né? É diferente do liquidificador que eles poderiam levar para conserto, do que um arroz que tu compra, então é só te completar o que falta ali. Então, essa Sim, é distinção muito dos menor a 30 dias. complexidade, né? E aí depois, claro, tem casos, por exemplo, de vício de serviço, né? Fez um serviço e ele ficou impróprio, né? Pro consumo, pro que se destinava. Ou não diminui ficou a contento também. ou diminui o valor, né? Não está do jeito como se colocou, se pretendia. Aí, nesses casos, o direito ele também não tem essa questão dos 30 dias. E aí, assim, o direito é tu pedir a reexecução do serviço, né? Sem custo, claro, né? Mas, ficou um defeito aqui, tu tem que vir aqui. Tá, para eu consertar esse defeito que eu fiz, eu te cobro mais tanto. Não. Contratou aquele serviço, óbvio que o serviço tem que ser completo. Então, se não ficou bem feito, ele que refaça as custas do executor, né? Pode pedir a restituição também da quantia paga. Claro que aqui tem uma questão que que tipo de serviço, né? Tipo, eu construí um muro. Aí o cara, não ficou bom a parte do muro. Bom, tu não vai devolver o muro pro cara, o cara já construiu. Então, nesse caso, não tem. Agora, eu fui consertar esse microfone, eu tentei consertar aqui e não deu. Bom, nesse caso, sim, tu pode pedir a restituição do valor que tu pagou, porque tu não conseguiu consertar. Sim, claro. Né? Tu não vai ficar com nada a mais. Bem ou mal, o cara trabalhou, fez Sim. ali. Aí teria que fazer ver o caso concreto, ver uma dessas, um abatimento, alguma coisa assim, né? Aí a terceira hipótese, sim, seria dessa questão do abatimento do preço. Por exemplo, o muro, ficou uma parte que está estragada. Não ficou bem feito, ou não conseguiu concluir uma parte. Bom, então vamos fazer, eu vou pagar o proporcional que tu fez até aqui. Sim, ver um meio termo que não lese nenhum dos dois, né? Que seja mais justo para os dois, no caso aí. Sim, não é porque deu problema num pedacinho que tu vai ficar, agora eu vou ficar com o muro todo para mim. Não, justamente. Né? Tem essa proporção. Sempre tem o bom senso, no caso, né? E, assim, quando tu for pedir a reexecução do serviço, tu pode pedir para que o terceiro faça, né? Tipo, não tem mais confiança em ti, amigo. Eu fiz, tu fez ali e tal, mas ficou esse problema e eu não confio. Então, tu vou entregar para terceiro e, claro, vai ser com quem vai assumir o próprio fornecedor do serviço anterior. Sim, arcar com Com defeito. esses custos, Vai pagar ele que tem que assumir essa questão. E outra questão ainda quanto a serviços é que quando tu vai fazer uma reparação, por exemplo, se pressupõe, isso está no código, isso pressupõe que a reposição de alguma peça, alguma coisa, seja com peças originais e novas. Então, se a pessoa não te falou, não, eu vou consertar, e aí ela trocou uma peça, ela tem que trocar por uma peça original ou nova, e nova. Sim, porque acontece muito não, mas acontece casos que as pessoas botam, digamos, a peça que não é nova, recondicionada, às vezes em certos casos, né? Como é que eles chamam no produto, não é original, é um produto, tem um termo que eu não me lembro, mas é um produto que não é original, ele é um produto, ele funciona, mas ele é um opcional, tem um termo, me fugiu agora o termo, mas ele funciona, mas ele não tem a qualidade do original, né? Sim. Isso é uma segunda linha. Uma segunda linha seria, tem um termo, me fugiu realmente o termo. E
Mas então nunca dá para usar uma peça. Não, dá para usar uma peça, dá para usar uma peça recondicionada, dá para usar uma peça usada, mas quando se faz isso, se for executar o serviço, eu tenho que avisar o Sim, consumidor assim, sim. ó, eu faço conserto, mas para esse caso eu vou ter que usar uma peça usada, ou eu só tenho aqui uma peça usada, ou eu só tenho uma peça recondicionada, não é uma nova. Então a pessoa tem que ter essa ciência, o consumidor tem que ser devidamente informado de que não vai ser com uma peça original, não vai ser uma peça nova, não vai ser uma peça recondicionada. Então ele tem que deixar claro isso, né? Não assim, faça um conserto e tal, porque em tese tu vai entender que foi feito com uma peça nova, né? Vai trocar, vai botar uma peça nova. E nem sempre é assim, mas o consumidor em si tem esse direito. Bom, basicamente é isso, né? Ali, como civil, todos vão ter direito a tu refazer, ou consertar, ou o abatimento, né? Ou a troca por um novo. Eu quero só deixar uma coisa em relação aos produtos, né? Que é deixar bem claro que a troca é só em relação ao produto com defeito, com vício mesmo, porque não é tu chega na loja, compra o produto, né? Aí tu chega em casa com o produto, daí, mas eu não gostei, eu não, né? Não quero, eu quero. Sim. A loja não tem obrigação de trocar o produto se ele está em perfeito estado, né? Se ele foi comprado no físico ali, a compra na internet, ela tem um prazo de 7 dias para a pessoa desistir. É justamente o que eu ia falar, tem a questão do direito de arrependimento, que é outra coisa, não se confunde. Não, Né? isso aí é em questão quando tu compra pela internet, pelo Sim, site, sim. que tu não compra presencial Isso, na loja. Mas justamente. se tu vai na loja, tu compra Aí lá não. uma cama, mesmo que tu não saia pro produto, que ele venha depois do Sim. produto, mas se tu comprou ali, ele não tem defeito nenhum. Tem lojas que por liberalidade elas trocam. Sim, né? mas aí é uma liberalidade. Mas aí é uma liberalidade da loja, ela não tem a obrigação. Só isso aí que eu queria, essa observação. Foi bom pontuar até, realmente, você tem que ter o vício, né, para te ter esse direito de troca, salvo, né, o caso de compra na internet, que daí tu pressupõe o porquê disso, né? Porque, pô, se tu foi na loja, tu olhou o produto, tu gostou, tá tudo ok, tá nas medidas que tu tava imaginando e tal, tem a qualidade de materiais que tu imaginava, não tem por que tu devolver só porque, comprei agora não quero mais, né? Diferente da internet, eu não consegui, tu olha lá uma foto, mas tu não consegue tocar, tu não consegue visualizar certinho, às vezes tu não tem nem a noção do tamanho, ainda que fale as medidas, às vezes tu não tem a exata noção do tamanho do produto. Então, daí tu teria esse direito de arrependimento, que é de 7 dias. Mas isso, realmente, tu comprou, não tem nenhum vício, tu não tem esse direito, não tem esse direito segurado. Claro, se a loja lá, até para uma boa relação com o cliente, disser, não, a gente aceita devoluções até, sei lá, 7 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias. Ok. E claro, se ela disse e tá lá explícito que ela aceita devoluções, ela tem que aceitar. Porque daí ela mesmo entregou deu, né? Noticiou esse direito. Mas se não tem nada e não se falou isso na loja, realmente só a devolução só quando algum desses vícios. Né? Geralmente, quando é loja de sapato, de roupa, isso aí elas aceitam troca até por às vezes tu dá de presente, alguma coisa a pessoa quer trocar, mas né? é como tu falou, né? É uma liberalidade. E cosméticos também, enfim. Mas... Até para manter uma boa relação com o cliente, mas produto já é diferente, uma geladeira, uma cama, um micro-ondas tu comprado que tu vai ali comprar um sapato, uma roupa, né? Mas igual, deixa claro que ela não é a obrigação da loja. Hoje em dia até, porque ela acaba, quando tu abre uma embalagem de algum produto, ele acaba perdendo um pouco do valor dele, né? Tanto que hoje se tem, né, alguns mercados desses produtos, que eles chamam de reembalados. Então eles vendem, às vezes não tem nem a embalagem original, porque alguém já comprou e acabou devolvendo. Às vezes até compra pela internet, tem direito de arrependimento, não que o produto tenha algum problema, mas só que foi devolvido. Só o fato de tu abrir, ele já... Mas é um produto que tá bom tudo, então eles dão um abatimento, né? Isso. Mas é como tu falou, tem que ser as claras. Tem uma tem que dizer realmente trabalham é reembalado e tal. E aí geralmente dá esse
abatimento. Bom, acho que desse assunto, assim, claro que é um assunto que a gente acaba vivendo no dia a dia, mas é que tem alguns detalhes, assim, que as pessoas às vezes ficam nessa dúvida. Ah, mas tem os 30 dias? Não tem os 30 dias. Ah, o fornecedor, ele tem esse prazo de 30 dias? Não tem prazo. Vai depender do caso, né? E do caso a caso, para a gente poder dizer. Mas a gente tentou esclarecer mais ou menos qual é os casos que tem esses 30 dias, quando não tem esses 30 dias, e os direitos, né, que a pessoa tem quando acontecer alguma coisa nesse sentido. Então, acho que desse assunto, basicamente era isso. E a gente pede, né, que na medida do possível, se inscreva no canal, né, dê o like aí nesse vídeo se vocês gostaram, compartilhar com outras pessoas, depende que também estão passando por algum desses problemas, né, comprou alguma coisa, está com algum vício. Compartilhar, se inscrever, deixar comentários, né? Até por outros sugestões de assuntos que possam, ou alguma Críticas também são questão. bem-vindas. Crítica, não tem problema nenhum, né? A gente tá aí para ouvir, né? Mas hoje era isso.